Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre estoques, armazenamentos e logística. Como é que será o desafio diário das duas empresas que convidámos para falar connosco para lidar com este tema? Comigo em estúdio tenho o Paulo Martins a representar a Marnoto. Olá Paulo, bem-vindo. E o Luís Leitão a representar a Teca. Muito bem-vindo também. Bem-vindos aos dois e obrigada por estarem connosco para falarmos hoje aqui de um tema que me traz imensas perguntas, não só do ponto de vista pessoal, e já vos vou explicar mais à frente porquê, apesar de não ter uma empresa de dimensão das vossas, mas tenho aqui algumas questões que podem ser interessantes também para quem nos está a ouvir, mas indiretamente aqui às questões que organizei para a nossa conversa. O que é que eu gostava aqui de perceber primeiro? Que estamos a falar de gestão de estoques, armazenamento, estamos a falar de empresas com uma grande dimensão e podemos começar pelo Paulo, aqui perceber, em relação ao armazenamento e à logística dos produtos, e estamos a falar do sal, e mais especificamente tenho aqui uma questão, tendo em conta o produto que estamos a falar, qual é que é o maior desafio para uma empresa que tem a dimensão que a Marnoto tem? Olá, então a logística e armazenamento é uma questão bastante importante, presumo que para todas as empresas, não é, que gerem produtos, mas no sal ganha uma importância adicional porque o sal é um produto pesado e relativamente barato. E então, na altura de o transportar, especialmente, temos que ter em consideração, temos que ser muito eficientes, no fundo. Temos que ser muito eficientes porque a nossa competitividade pode-se esvair num transporte pouco eficiente. Em termos de armazenamento, o sal é um não perecível, é um produto inorgânico e aí estamos em casa. Aí, para nós funciona bem porque não temos umas condições de armazenamento, ou não necessitamos ter condições muito especiais de armazenamento. Então, significa que, em relação a outros mercados onde a Marnoto também atua, eu estive a ler um bocadinho sobre a vossa esfera de atuação, onde é que estão e que produto é que têm. Portugal apresenta, neste caso, uma vantagem ou uma desvantagem em relação a outros países? Uma vantagem. Uma vantagem. Proximidade. A proximidade. Sim, sem dúvida. No caso da Teca, para trazer aqui o Luís para a conversa, para conversarmos um bocadinho aqui, estamos a falar de eletrodomésticos, estamos a falar de outro tipo de logística. Há uma diferença grande, significativa, quando estamos a falar na distribuição para empresas e para particulares? Sim, há uma diferença significativa. As nossas exigências também em termos de armazenagem são bem diferentes das do sal. Imagino que sim. Temos originalidades diferentes, não menos exigentes, mas eventualmente não, seguramente com realidades diferentes. Mas voltando à pergunta, é diferente de lidar com empresas ou com consumidores. Se no passado já era diferente, atualmente ainda se torna mais diferente com as dinâmicas da sociedade, com o e-commerce cada vez mais instalado, leva-nos para um caminho ainda mais diferente do que trabalhar com o consumidor final de antigamente. E, portanto, são padrões diferentes. Lidar com a empresa não quer dizer que seja mais fácil, mas é mais previsível. É um cliente digamos de sempre, ou um cliente constante, com quem é fácil, ou com um conjunto de clientes é fácil fazer uma previsão daquilo que vamos vender nas próximas semanas ou nos próximos dias. Certo. Com o consumidor final depende das promoções do dia, ou depende do estado do tempo, ou depende até dos caprichos ou dos momentos de cada consumidor. E, por outro lado, depois o contacto é diferente. Se o cliente de sempre, a empresa, é mais tolerante no espaço, porque sabe que normalmente quando coloca as encomendas temos ali um espaço de 3, 4 dias, que é natural. Em relação ao tempo de entrega. Receber, exatamente. O consumidor pede hoje para receber daqui a pouco. É esse o seu objetivo. Portanto, tudo o que seja passar do dia de hoje já começa a ser atraso. Portanto, amanhã os consumidores querem o produto, são eventualmente mais difíceis de contactar e depois toda a relação é diferente. Quer na preparação nos nossos armazéns, quer depois em toda a parte do transporte. Falamos em mundos diferentes. E então como é que se organizam? E até como é que gerem havendo essa diferença tão significativa? E eu confesso que não tinha esse conhecimento.
Mas para percebermos melhor, do ponto de vista mais prático, e até porque falou da tecnologia, e é uma questão que tenho para ambos, de forma é que tem sido um facilitador ou um complicador? E já percebi que há aqui visões diferentes, se estivermos a falar para particulares ou se estivermos a falar para empresas. Como é que é do ponto de vista mais prático? Se tivéssemos que explicar, ou então até pegando aqui num caso prático, meu, um caso pessoal, portanto, que acho que até pode exemplificar, mas imaginem que nós temos, de facto, aqui uma empresa e queremos lançar uma marca que tem 3 produtos diferentes: têxtil, estacionário e cerâmicas. Okay? Tratámos de tudo, o fornecedor, está tudo certo, e agora esbarramos entre aspas, mas pronto, aqui imaginemos para o caso prático na questão do armazém, da logística, da entrega, todas estas, para nós, complicações. Estamos a falar que vamos trabalhar quer com empresas, quer com particulares. Quando começámos a preparar a questão do armazenamento, do estoque e da logística, deparámos com 1001 dificuldades. Achamos, e é aqui que eu quero chegar, que o e-commerce, no nosso caso, é um facilitador na nossa pequenina empresa. No vosso caso, sim ou não, ou depende? Portanto, a tecnologia ajuda, tudo aquilo que a evolução, toda a inovação, toda a evolução que existe no e-commerce nesta altura já é uma questão incontornável, não é? Temos que estar lá para vender online. Mas qual é que é o vosso posicionamento? Qual é que é o feedback que têm? Sem dúvida, o e-commerce veio para ficar e quem se colocar à parte vai perder o comboio, não é? Nós, na Necton, enquanto comercializamos a marca Marnoto, o e-commerce propriamente dito, não temos um contacto direto porque nós vendemos essencialmente B2B, ou seja, vendemos, e neste caso iremos estar a vender a retalhistas que têm as suas lojas de e-commerce ou então a distribuidores que, por sua vez, irão servir estes canais de venda. Ou seja, nunca é ao consumidor final, digamos assim, nunca é à Sofia. Seria sempre a um intermediário, a um retalhista, distribuidor, no fundo. Okay. E neste sentido, sentimos pouco o evoluir do canal e-commerce, sentimos pouco diretamente, mas indiretamente estamos a lá chegar através dos nossos distribuidores. Exatamente, dos intermediários. No caso da Teca? A nossa experiência é mais ou menos igual. Com a diferença de estarmos agora, precisamente nesta fase, a preparar o nosso primeiro passo de comercialização direta, em algumas famílias de produtos e tipos de produtos, precisamente para experimentarmos e para percebermos como funciona. Pessoalmente tenho também alguma experiência de vidas passadas com pequenos apontamentos dessa área e temos a experiência também das parcerias dos distribuidores que temos que trabalham diretamente com o consumidor final e percebemos das dificuldades, dos privilégios e das oportunidades que os momentos criam, mas essencialmente trabalhar com o consumidor final gera em todos nós um grande desafio, o desafio de sermos mais ágeis, termos melhores sistemas de informação. Eu acho que essencialmente o sistema de informação faz toda a diferença, enquanto que, pegando no caso do sal, é muito mais fácil mandar para um supermercado uma palete de pacotes de quilo de sal, é muito mais difícil entregar 2 pacotes de sal na casa da Senhora Maria em Lisboa. Certo. E aí começa o problema, é que nós arranjamos no país serviços disponíveis para nos entregarem 2 paletes de sal, uma em Trás-os-Montes e outra em Lisboa, mas é muito mais difícil arranjarmos quem nos entregue 2 pacotes em Lisboa. É difícil determinar o custo e é difícil determinar quando é que o cliente está disponível para receber, apesar de ter pedido para amanhã, se ele está ou não em casa e se está ou não bem-humorado e se não quer, inclusive, é dizer que o pacote de sal tem a cor diferente daquela que ele tinha pensado. E, portanto, vai gerar outro problema que nós muitas vezes não pensamos quando nos metemos neste mundo, que é o problema da logística inversa, que é agora este pacote de sal não era o que eu pensava ou não me apetece, que é o consumidor tem muito essa prerrogativa de poder devolver o produto ou dizer que não é aquilo que eu pensava que tinha comprado, e é outra vez o problema que é o custo da devolução. Depois as empresas de logística ou de transportes não estão preparadas muito para a logística inversa, o custo inerente a esse serviço, e uma outra coisa é em que estado chega a mercadoria que nós enviamos nova. E portanto esses são
as sombras do lidar com o consumidor final, e por isso é que temos que ter ferramentas diferentes. A grande diferença mesmo é o princípio da tecnologia e medir depois como é que o fazemos. Foi precisamente esse desafio que nós também encontramos, numa escala muito menor, mas que procurámos aqui contornar, mas já lá voltamos quando falámos novamente aqui um bocadinho da tecnologia. Mas falaram os dois em relação às expectativas do cliente, e nas expectativas do cliente estão duas coisas, e aqui em relação especificamente ao produto, ao sal. Tendo em conta que eu tenho a expectativa de que o meu produto seja entregue com a qualidade que eu imagino que ele tem, não é? Como é que a Marnotte garante, não é, nesta escala que estávamos a falar, que o produto chega exatamente com a qualidade que o cliente tem como expectativa? Isto garante, está aqui no meu alinhamento de perguntas, mas eu percebo que o garante pode não ser o verbo certo, mas o que é que fazem no fundo, quais são as vossas preocupações, os vossos cuidados? Na altura, imagino, não vai só do armazenamento, é muito um passo antes, não é? Sim, Ou vários. Aliás, isto começa, todo esse percurso até atingir as expectativas do cliente, inicia-se no momento em que estamos a projetar um novo produto. Ou seja, a embalagem tem que ter uma certa qualidade que sabemos que se irá manter, não é? Estamos a falar de uma embalagem em plástico, por exemplo. Existem vários tipos de materiais. O material, se for manipulado, pode ficar mais ou menos amarrotado. E então tudo isto depois vai entrar no que é o resultado final. E isso vai satisfazer as nossas expectativas do cliente. Ou se pode comprometer a qualidade, não é? Neste Exatamente, caso. assim, existem opções mais ou menos caras, mais ou menos eficientes ou práticas, e depois tudo isto tem que ser tido em linha de conta na altura de montar um produto final, que sabemos que quando chegar ao consumidor, ele não vai defraudar as suas expectativas. Isto em relação à roupagem. No que diz respeito ao sal, ao produto, não é? Aqui é o rei da festa, não sei se é bem essa a expressão, mas percebe-se. O produto estrela. O produto estrela, exato. Para nós é um pouco mais fácil porque nós produzimos sal marinho tradicional. Nós produzimos um produto que é... que eu conheço. E claro, e bom, 5 estrelas. 5 estrelas. Muito bem. E é um produto que não é processado, não é alterado, ou seja, tal qual a natureza nos dá, é como nós o entregamos. E então é muito fácil. A natureza dá-nos um produto bom, nós o que temos a fazer é não estragá-lo. E quanto menos manipularmos o produto, mais natural se vai estar. O que quer dizer que isso obriga aí um conjunto de preocupações, quer da intervenção humana, porque imagino que há assim uma série de... Não conheço a especificidade, não é? A complexidade do processo todo até chegar à casa da pessoa, mas existe aqui um conjunto de normas, regras, padrões, passos que têm que ser cumpridos obrigatoriamente para garantir, que era o que eu tenho aqui nas minhas notas, essa qualidade. Luís, em relação aos eletrodomésticos, pensando aqui nos produtos da Teca, considera que um eletrodoméstico é um dos produtos que exige mais padrões de segurança? Sim, por um lado sim. Estamos a falar aqui também... Ele tem o problema da segurança alimentar, nós temos outro tipo de problema. Em termos mais daquilo que é a logística e a parte associada ao transporte do eletrodoméstico, isso. O eletrodoméstico, ao contrário daquilo que muitas vezes falamos, há pouco estávamos a falar no e-commerce, o e-commerce normalmente está associado a produtos de dimensões menores, de maior, aqueles produtos, há pouco falava, passo a empresa, sim. a cerâmica, os têxteis, são normalmente fáceis de acondicionar, estão associados a volumes mais pequenos. Certo. O eletrodoméstico, no caso da Teca, que não temos pequenos domésticos, trabalhamos com grandes domésticos, o problema é verdadeiramente diferente, porque não é uma empresa de transportes rápidos que faz a maior parte da entrega dos nossos produtos, tem que ser uma empresa de transportes mais convencional e, portanto, começa aqui a aumentar a carga de dificuldades. O custo de chegar o nosso produto ao consumidor, imagina um frigorífico americano que pesa mais do que eu, e olha que eu não sou levezinho, não é fácil colocar num terceiro andar e às vezes de um prédio sem elevador.
Que é o meu caso. Pronto, portanto agradeço que não seja a minha consumidora, Não porque ninguém vai ser um sabe. problema chegar ao terceiro andar com um frigorífico Já aconteceu. dessa dimensão. Não foi um frigorífico, mas uma máquina de lavar. Pronto, Aconteceu. é na verdade a parte difícil. E é para isso que em Portugal a maior parte das empresas de logística não estão preparadas para fazer esse serviço. Mais ainda não querem fazer esse serviço. Não querem. Essa é uma grande dificuldade com as experiências que temos. A maior parte dos transportadores convencionais dos nossos produtos recusam-se a passar do resto do chão, da porta de entrada do prédio. É essa a condição de entrega, normalmente ao consumidor, é a porta do resto do chão. E, portanto, esta é a mudança de mentalidades também que temos que fazer no resto do negócio. Mentalidade e também a parte das condições logísticas, os recursos, que têm que ser alterados. Portanto, há todo um caminho a percorrer de montante a jusante. Portanto, esse é o desafio da sociedade também para se ajustar às novas realidades. E acredito que, e falando para quem nos vai ver e ouvir neste episódio, e aproveitando já para pedir pessoas que subscrevam o nosso maravilhoso canal, já que aqui estão, ativem as notificações para receber todos os episódios, vejam os conteúdos que já gravámos, temos conteúdos muito interessantes aqui no nosso canal, e deixem o vosso like, perguntas, comentários, porque nós vamos estar atentos e responder a tudo. Pegando aqui na questão anterior, que aflorámos um bocadinho a questão do e-commerce, das vendas, portanto, a falar aqui um bocadinho do negócio, gostava de perceber para os dois, para os vossos negócios, para as vossas marcas, se têm aqui alguns indicadores de quando, colocando isto numa linguagem mais simplista, quando é que se vende mais? Quando é que se vende mais sal? Quando é que se vendem mais eletrodomésticos? Existem alguns indicadores? Vocês têm alguns gráficos de vendas? Há alguma sazonalidade? Quando é que se compra mais sal? Quando é que se compra mais eletrodomésticos? Podem partilhar connosco? Ou é segredo? Sim. Sim, vai? não é? Vamos partilhar. Força, Paulo. Sim, existe uma sazonalidade. Nós, obviamente, nós temos o nosso planeamento de produção para que seja mais eficiente. Tentamos fazer um planeamento alinhado ao longo do ano e detectamos e estudamos quais são esses picos de vendas. Curiosamente, no negócio do sal, nós temos 3 picos de vendas. Quais são? Que é em março, abril. Poderá estar aqui associado também à Páscoa, por exemplo, mas existe aqui um pico de vendas bastante representativo nestes meses. No verão, os grelhados, que combinam muito bem. Muito bem, grelhadinho. Exato, a sardinha assada. Bom. E depois, precedendo o Natal, ou seja, antes do Natal, temos também aqui um pico de vendas. Os gifts e, enfim, toda aquela... um cheiro de economia antes do Natal. O que obriga a fazer, então, já sabendo isso, tendo essa antecipação, fazem um planeamento também adequado a esses picos, não é? Em termos de produção e também de armazenamento, termos um estoque de produtos para poder fazer face. Reforçado nesses picos de maior consumo. E em relação aos eletrodomésticos, também acontece? Acontece, temos sazonalidade nas vendas, que não anda muito longe da do sal, pelos vistos. Normalmente, de forma tradicional, a relação com a venda ao retalhista tradicional estava muito associada aos períodos de ciclo. A Páscoa, o verão e o Natal. Seriam os três períodos, mais ou menos, em que todos nós, quando fazíamos as nossas casas, tínhamos os nossos tempos, não é? Quero a casa nova no Natal, quero mudar na Páscoa ou no verão tenho que mudar de casa. E isto eu julgo que seriam os ritmos, mais ou menos, da construção e das nossas vidas. Agora, nos últimos anos, apareceu, ou veio reforçar um pico de sazonalidade, cada vez tem mais força nas vendas dos eletrodomésticos, que é o famoso Black Friday, que é importarmos esse conceito e de repente o mês de novembro, nomeadamente a última semana, atinge um pico de vendas brutal e que com as dinâmicas comerciais e a concorrência entre as lojas começam a fazer pré-Black Fridays e, portanto, o mês anterior já é quase um mês de saldos a ver quem é que se antecipa. E, portanto, isto criou um momento diferente
de vendas, de alguma imprevisibilidade por um lado, por outro também nos ajuda a fazer, porque as negociações normalmente são feitas no final do semestre, começamos a preparar promoções com os clientes e então permite-nos ajustar a nossa oferta às encomendas de determinada altura. Portanto, ali junto ao verão estamos a negociar o Black Friday para as grandes campanhas. E depois é a venda do consumo um pouco isolado. Isso gera-nos desafios, porque depois também temos picos de armazenagem, necessidades de armazenagem. Portanto, coloca-se aqui uma outra questão, que é a da subcontratação, porque os recursos são escassos, não há armazéns infinitos e, portanto, cada vez mais temos que fazer tentamos ajustar às necessidades do nosso cliente. O contentor tem que estar a chegar, a produção tem que ser feita para a altura da encomenda e depois temos que ter onde guardar esse produto. E é por isso que cada vez mais se fala na subcontratação, há cada vez mais armazéns logística, basta sair daqui e vermos ali à nossa volta. Estes armazéns são os nossos armazéns. O caso da Teca Portugal tem uma fábrica em Portugal, tem também um armazém próprio, mas temos muita logística já subcontratada, que é quem nos reserva esses contentores infindáveis. E se nos lembrarmos dos tempos que passámos, agora com o Covid, da chamada crise dos contentores, a supply chain toda posta em causa. Parece que já foi noutra vida. Mas foi ontem. Agora? Foi ontem e ainda estamos a sofrer hoje. Que interrompeu toda a cadeia logística. O Covid, o Evergreen que teve um problema, tudo isso atrofiou o mercado mundial, que só agora estamos a começar a recuperar, e porque a própria crise económica que se foi instalando, a própria guerra acelerou alguma redução dos consumos, foi a forma de poder disciplinar. E, portanto, só agora é que os preços dos contentores estão a começar a atingir preços tradicionais pré-pandemia. Pré-pandemia. Uhum. E isso é um grande desafio, é conseguirmos ter a logística preparada para responder a isso. E aqui entra a tecnologia. Okay. Que a folha de papel cada vez mais está fora de equação e começam a ser cada vez mais eficientes aqueles que têm sistemas informáticos fortes. As grandes empresas têm que ter ERPs cada vez mais potentes e bem sistematizados para poderem responder aos níveis que nós pretendemos. Uhum. Cada vez se trabalha mais com KPIs, que é para podermos perceber os indicadores como é que temos os indicadores de gestão, e esse é o desafio moderno, e por isso... E porque pegou aqui na questão da folha de papel, e isso lembra-me um tema que eu gostava de introduzir para as vossas marcas e para os vossos produtos, que é o tema da sustentabilidade. Falamos de papel, na minha cabeça acende-se uma luz sobre sustentabilidade. Como é que, quer na Marnote, quer na Teca, trabalhamos este tema? Do ponto de vista do armazenamento, mesmo em relação à embalagem, portanto, onde vai o produto... O que é que têm pensado? Quais são as estratégias que já têm em curso e o que é que têm pensado para o futuro, uma vez que o futuro é cada vez mais verde, não é? É incontornável. Na Necton, a nossa produção, no que diz respeito à produção do sal, à extração no exterior, já é feita de forma sustentável. Nós não utilizamos fontes de energia fósseis, longe disso. Nós utilizamos a luz solar e o vento, ou seja, toda a produção é feita sem ajudas externas de maquinaria, tudo feito manualmente. Depois, na parte tecnológica da empresa, no que diz respeito ao embalamento e aos materiais que utilizamos, nós temos, aliás, era impossível nós escaparmos a esta temática, porque os nossos próprios clientes são os primeiros a nos pedirem e a exigirem soluções sustentáveis e amigas do ambiente. Nós temos uma embalagem que desenvolvemos já um pouco antes da pandemia, que implementamos, que é um saco que não assemelha-se ao plástico, mas não é plástico, é um polímero biodegradável e compostável, que no fundo será o futuro, ainda está dando os primeiros passos, é um material novo, pouco conhecido, está a dar os primeiros passos, ainda também é um material caro, porque ainda é escasso, ou seja, não são muitos os fornecedores a colocarem este produto à disposição, existe pouco conhecimento e pouca concorrência entre esses fornecedores, então o produto ainda é caro, mas é um percurso
que se está agora a iniciar e que prevê-se que no futuro seja por aqui uma das vias da redução do plástico. Além deste produto que é inovador, que nós introduzimos no mercado, temos todos os processos onde conseguimos ser mais eficientes, utilizando painéis fotovoltaicos, por exemplo, utilizando cada vez mais esta tecnologia que nos permite ser autossustentáveis. Muito bem. No fundo, procuramos e manter ser sustentáveis por aqui. A pegada ecológica Exatamente. positiva. Sim, o menor possível. O menor possível. No que diz respeito à logística, Sim. O próprio mercado obriga-nos a ser o mais eficientes e sustentáveis possível. Ou seja, o preço do sal e o impacto do transporte no nosso produto é de tal forma que nós, a cada envio, somos obrigados a ser super eficientes, e isso traduz tanto economicamente como em termos de sustentabilidade. Muito bem, portanto, aqui tudo muito alinhadinho. Tudo alinhado, sim. Muito bem. Aqui está tudo certinho. E na Teca? Tudo assim? As experiências são mais ou menos comuns, ou transversais. Eu acho que estamos a falar de dois setores muito controlados, o setor alimentar e dos eletrodomésticos. Cada um à sua maneira. Somos quase ritmados pela catadupa de legislação que vai aparecendo. Nós estamos numa obsessão legislativa, na procura de uma sociedade mais tranquila, mais equilibrada, e estamos a queimar muitos passos que não demos no passado, e estamos todos a queimar. Algumas empresas tentam-se adiantar, mas hoje há também a disponibilidade também de materiais para podermos começar a introduzir novas alternativas, mas há essencialmente uma procura que estamos todos a trabalhar, todos os nossos concorrentes e nós próprios, até porque o mercado normalmente a estes níveis, há os fazedores da tecnologia e os vendedores das embalagens e da tecnologia, portanto, normalmente quando aparece para uns, aparecem para todos. Depois uns são mais audazes, outros menos, em função do seu posicionamento enquanto marca, da sua disponibilidade em termos financeiros para pagar mais por uma embalagem que não conseguem vender o produto mais caro. Portanto, isso tem a ver com estratégia comercial e com a disponibilidade que cada marca tem para poder ir mais longe, mas há um fito comum que é essencialmente eliminar o plástico, e portanto estamos todos a caminhar para embalagens diferentes. O cartão está a assumir outra vez, ou agora se calhar mais do que nunca, um papel que não tinha anteriormente nas embalagens dos eletrodomésticos. Já somos muito cuidadosos a outros níveis que têm a ver com a reciclagem de paletes, a ver o retorno das próprias paletes que antigamente se perdiam, até porque é um custo cada vez muito maior, e portanto a sustentabilidade vem muitas das vezes até por causa do custo. As empresas têm que ser um pouco egoístas, e é o tentar rentabilizar os seus próprios recursos que faz com que muitas vezes anunciemos medidas inovadoras que mais não são do que geradoras de poupança. Isto é transversal, são conceitos de gestão, e todos nós estamos à volta disso. Portanto, termina sempre entre ecologia e dinheiro, é o ritmo que o mundo tem andado. Tudo alinhado. Antes de vos fazer aqui, e estamos mesmo a terminar o nosso episódio, parece que começámos agora a conversar, mas já falámos sobre imensas coisas. Pedi novamente para quem nos está a ver e ouvir, para subscreverem o nosso canal, partilharem este conteúdo com os vossos amigos, com as vossas empresas. No fundo, estão aqui dicas importantes que podem também inspirar outras marcas a fazer este caminho e chegar a serem premiados. Não é? Prémio 5 estrelas, como vocês, as vossas marcas. Partilhem o nosso conteúdo, ativem as notificações para receberem todos os episódios, deixem o vosso like, perguntas, comentários, nós estamos atentos. E eu tenho uma última questão para vos colocar. Falávamos há bocadinho da pandemia, dos desafios que a pandemia trouxe, da questão da tecnologia, da inovação, e temos que nos reinventar. Acho que este foi o verbo assim que mais se ouviu durante a pandemia para todos os setores. E falávamos também no facto de as vossas marcas, as vossas empresas venderem sobretudo para retalhistas, há no vosso horizonte, ou estão-se a organizar no sentido de vender diretamente ao consumidor, isso faz parte das vossas políticas? Podemos falar um bocadinho sobre políticas, enfim, intenções, planeamento, estratégia. Políticas, calhar não é a melhor palavra, mas planeamento, estratégia. Podem partilhar um bocadinho connosco? Sim, nós discutimos isso
faz parte das discussões estratégicas das companhias. Nós estamos a fazer alguma experiência da venda online para tentar, ou venda, não só misturar a venda online, porque não há só a venda online, mas essencialmente a venda online. Estamos a tentar fazer algumas experiências. Vamos fazer, dentro de poucas semanas, em Portugal e em Espanha, uma experiência em determinado tipo de produtos, porque consideramos que nem todos são passíveis de serem distribuídos de forma tranquila. Não queremos também criar um choque com o mercado atual, mas temos todos que experimentar e estar a par das tendências do mercado e perceber para que caminho é que se vai. No nosso caso concreto é continuar a manter a presença nos canais que temos atualmente. A questão coloca-se mais em termos de canais do que propriamente sermos nós a vender diretamente ao consumidor. Queremos eventualmente sentir essa experiência, mas a empresa que nós temos hoje não é necessariamente a empresa que vai vender ao público amanhã. Pois. Porque os conceitos são diferentes. Teríamos que mudar todo o mindset da companhia, substituir grande parte das pessoas, porque quem, mesmo com muito treino e com muita formação, o modelo, as características, as competências das pessoas não serão necessariamente as mesmas. A comunicação é diferente. Investir muito em sistemas informáticos diferentes daqueles que temos atualmente e, portanto, era constituir uma empresa nova. Portanto, isto se fará gradualmente ao longo dos anos em função da dinâmica da economia e das sociedades, ou então teremos que mudar a nossa empresa na totalidade. Portanto, a resposta é sim, mas aos bocadinhos vamos tentar perceber como é que isto funciona e não temos essa capacidade de o fazer. Apesar de haver alguns exemplos de marcas nos diversos setores, tanto no meu como no do Paulo, tanto das nossas empresas, que já têm um objetivo muito claro de contacto direto com o consumidor. Porque enquanto marcas têm características ou uma dominância que nós não conseguimos ter, ou os seus produtos nasceram baseados numa patente ou numa exclusividade que lhes permitem dizer não compra ao retalhista, compra na nossa loja. Mas para isso é preciso todo um músculo adicional que não vamos aqui discutir agora, não é? É uma boa expressão. Ok, é um sim com passos pequeninos, a experimentar, a testar e vamos ver como é que funciona. Qual é o caminho e o que é que precisamos de aprender. Faz sentido. E em relação à Marnote? No nosso caso, é uma via que nós estamos, de momento, não estamos a ponderar avançar por aí, porque o retalhista aqui tem uma função bastante essencial e prática. O SAL, no fundo, tem este grande desafio de logística, que é o seu transporte, é algo que tem que ser feito de forma muito eficiente. E isto é para o bem do consumidor final, porque nós podemos abrir um braço da empresa para venda direta, mas depois o custo que isso iria ter para o consumidor seria bastante elevado. Muito maior. E desta forma, trabalhando com intermediários, que também têm que ganhar a sua cota-parte, não é, da intervenção no negócio, mas ainda assim, o que nós ganhamos em eficiência logística, neste caso, compensa, toda a gente fica a ganhar, a economia sai mais fortalecida disto, porque damos aqui a ganhar a outros intervenientes e o consumidor também sai a ganhar. Neste caso, para a Necton e para a Marnote, sai, como está montado o sistema neste momento, é o mais eficiente. Funciona. Funciona. Equipa vencedora não se mexe. Meus queridos, chegamos ao fim do nosso episódio. Foi rápido. Muito rápido, passa rápido. Gostei muito de vos ter connosco. Obrigada pela vossa partilha. Parabéns pelos vossos prémios, por serem 2 marcas e empresas premiadas. Quanto a nós, eu tinha a ideia que isto seria tudo muito mais fácil, apesar de que com o trabalho de casa que fiz percebi que tinha aqui algumas perguntas que me tiraram completamente a ideia pré-concebida que armazenamento, logística, estoque era uma coisa simples, não é. Tenho a certeza que ficaram também ainda com mais informação sobre esta matéria. Se tiverem as vossas questões, deixem por favor, nós estamos atentos, os vossos comentários, os vossos likes, o vosso amor por nós, pelos nossos convidados. Partilhem com as vossas empresas, estão aqui dicas importantes para outras empresas e mantenham-se connosco, ativem as notificações para receberem todos os episódios e voltamos na próxima semana. Até lá, um beijinho. Obrigada.